Olá, boa noite a todos. Boa noite, Benevides. Estamos aqui mais uma vez reunidos para celebrarmos esse encerramento do nosso evento, o 13º Encontro da Família Espírita, sobre o tema O que a pandemia pode nos ensinar. Nós já tratamos desde ontem os subtemas injúrias ou violências, parente ou família, hoje de manhã, saúde mental e agora, no final da tarde, Cristo em nós. E nesse instante nós teremos uma live com uma roda de conversa com Marília Candeloro, com Valci Silva e com Edgar Miguel. Então, para nós iniciarmos o nosso evento, nós faremos uma prece com o nosso querido amigo José Benevides Cavalcante, e logo em seguida nós daremos início com a roda de conversa e traremos aqui conosco os nossos companheiros para tratarmos sobre o tema. Então, Benevides, fique à vontade para fazer a prece. É sempre um prazer ter o nosso amigo Benevides junto conosco, o nosso orientador, aquele que sempre nos incentivou a fazer todos os eventos, atividades. Benevides, fique com a palavra, pode fazer a prece para nós. É com imenso prazer que, mais uma vez, aqui nos colocamos neste 13º Encontro da Família Espírita, da USE de Garça, procurando, de alguma forma, cumprir com aquilo que temos conosco de compromisso, junto ao nosso ideal, a doutrina espírita, a humanidade a qual pertencemos e a quem devemos muito por estarmos aqui. Jesus nos abençoe. Aliás, Jesus sempre nos abençoa. Nós é que precisamos nos sentir abençoados através das nossas atitudes, do nosso trabalho, das nossas realizações no campo do bem, onde vamos, de alguma forma, aprender a viver e, principalmente, a conviver com os nossos irmãos de humanidade, a quem tanto devemos. E nesse momento em que estamos prestes ao encerramento, e nessa parte final do encontro dos nossos 3 expositores, nós nos sentimos imensamente reconhecidos. Reconhecidos a todos eles, reconhecido a Jesus por nos ter dado essa oportunidade, aos amigos da espiritualidade, aqueles que estão à frente do movimento espírita, que se preocupam tanto com o nosso trabalho e certamente nos orientam, nos dão as condições para que estejamos sempre prontos a fazer o melhor. Nós estamos, portanto, no encerramento do nosso 13º Encontro da Família Espírita da USE Intermunicipal de Garça, que compreende a cidade de Garça, a cidade de Gália e a cidade de Lupércio. Irradiando essas imagens, esses áudios para todo mundo, através desse instrumento tão precioso que é a internet. Só temos a agradecer. Só temos a ser reconhecidos por esse instante. E, mais uma vez, sempre contando com a assistência dos bons amigos, que estão ao lado dos nossos irmãos expositores, companheiros de luta, para que possamos encerrar com chave de ouro o nosso 13º Encontro da Família Espírita. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Benevides, pelas suas preces, pelas suas palavras. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Então, neste momento, dando continuidade, vou convidar aqui para darmos continuidade ao nosso evento, os nossos companheiros, né, de trabalho, de atividade, que foram essenciais para o nosso encontro, Marília Candeloro, Valci Silva e Edgar Miguel. Sejam todos bem-vindos. Agora dividindo a tela. Então, inicialmente, como vai funcionar? Nós vamos abrir um tempo para que cada um coloque, né, aquilo que considerou de mais importante para ser ressaltado nesse momento, do que já foi falado. A Marília ontem, às 15 horas, né, iniciou a atividade com uma live, depois teve a sala de conversa, o Valci também ontem à noite e o Edgar hoje no final da tarde.
Então, vou pedir para que cada um coloque, durante alguns minutos, até uns 10 minutos, aquilo que considera importante de tudo que foi conversado nesse período de cada um. E depois nós abriremos para que vocês que estão nos acompanhando façam colocações, questionamentos que serão trazidos. Eu vou ler para eles e eles poderão responder ou comentar. Então, Marília, fique à vontade para colocar as suas considerações, que você considera importante da sua experiência, do tema, do que foi abordado. Fique à vontade. Nós tratamos no sábado, que me coube falar sobre injúrias e violências, né, que é um subtema do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, né? Então, acho que esse é o convite, bem-aventurados os mansos, porque eles realmente não têm mais violência dentro deles. E os pacíficos, eles têm a paz interior. Então, ambos serão, que vão viver na terra regenerada e serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus nos ensina, ele reprova qualquer tipo de palavra que agrida, né, que gere violência. Ele diz que nós jamais devemos ferir alguém com as nossas palavras e nem humilhar e nem destruir. E que as palavras devem servir apenas para a construção da paz e da fraternidade entre os homens. Então, fazendo um resuminho, assim, do que eu falei, que existem vários tipos de violência, né, tem a violência física, que às vezes nós já não praticamos mais esse tipo de violência, algumas pessoas ainda praticam, mas que nós ainda somos violentos a nível do verbal. Ainda a nossa fala machuca muito o outro. E eu falava da importância de nós tratarmos o próximo e a nós mesmos como se nós fôssemos um templo. Então, a minha casa psíquica precisa ser respeitada, a casa do outro também, usando a analogia da casa real. Nós precisamos sempre pedir licença para entrar na casa do outro. E quando adentrarmos o psiquismo do outro, nós precisamos ter mais cuidado, mais amor, que a nossa fala possa de verdade ajudar o outro a crescer e nós também crescermos com isso. Então, acho que também falei da importância do respeito, porque intimidade é muito diferente de invasão. Tem pessoas que elas têm uma forma de se relacionar com o próximo, que elas invadem, elas acham que vão ajudar a pessoa e não prestam atenção o que a pessoa está sinalizando. Peraí, essa pessoa está podendo me ouvir? Ela está aberta? Ela está fechada? Ela está com medo? Ela está assustada? Então, nós precisamos ser mais atentos ao próximo. Eu posso achar que eu tenho um monte de coisa boa para passar, mas eu só posso me comunicar com o outro se o outro tiver essa abertura. E uma coisa importante que nós focamos, a importância de falar e ouvir de uma forma amorosa, né? Que eu citei o Rubem Alves, né, que falava que tem falas que são verdadeiros estupros, e que tem velhos surdos que nunca se deixaram ser penetrados pelo psiquismo do outro. Então, essa arte, essa comunicação amorosa, que nós possamos aos poucos irmos nos despedindo desses aspectos violentos que nós todos ainda temos. Porque de verdade é só assim que nós vamos conquistar, né, essa paz interior, essa mansuetude, e nos aproximarmos e nos cada vez estarmos mais próximos dos ensinamentos de Jesus, que só trouxe-nos coisas boas, e que nós, às vezes, estamos muito distraídos, nós invertemos valores, nós ficamos muito ocupados com situações e coisas que não nos levam a lugar algum, né, voltados aos valores muito materiais. Por isso, tantas pessoas hoje sofrem com depressão, ansiedade, medos, porque estão ainda com os olhos muito fechados. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e tocar o outro com respeito. E nos tocar com respeito, porque tem pessoas que se desrespeitam muito também. Então, acho que a minha fala foi um pouco sobre isso, e também a importância de que é na nossa família, né, que nós temos aí o maior laboratório para trabalhar essas questões dos nossos impulsos mais agressivos, porque nós nascemos em famílias não só com afinidades, mas também espíritos que têm uma diversidade anterior de outras vidas, né?
Então, nós precisamos ser a mudança que nós queremos ver no mundo, como diz Gandhi, de uma forma muito importante, é porque é muito fácil ser bom para quem é bom para a gente. Então, o maior trabalho, o maior exercício que Jesus nos ensinou com todo o exemplo que ele deu em sua vida, é nós conseguirmos ampliar o amor, jogar sementinha. Né? Se a pessoa está fechada, vamos ter cuidado, mas vamos espalhar e ampliar dentro de nós esse recurso mais amoroso, que é o que vai realmente nos trazer uma paz. Né? Acho que seria isso um resumo do que eu falei, depois a gente conversa um pouquinho mais. Tá ótimo, Marília. Muito obrigada. Valci, você pode colocar as suas ponderações, aquilo que você considera mais importante de tudo que foi tratado sobre o tema parente e família. O seu microfone está desativado. Isso. É o microfone? Tá, ainda? Tá bom. Agora ativou. Voltou? Não, voltou. Ativou? Ok. Eu daria sequência na fala da Marília, da questão das injúrias e violências, trazendo para a temática da família, o parente, que nós abordamos na noite de ontem, justamente lembrando que as famílias elas se formam por duas vertentes, em regra geral, pelos laços materiais ou pelos laços espirituais. Então, muitas vezes, nestes lares, como nós dissemos ontem, a questão do parentesco se sobrepõe ao consanguíneo, porque, às vezes, né, o parentesco que é distante, o parentesco se sobrepõe ao espiritual, porque o parentesco provém do tronco genético sanguíneo. Já as famílias espirituais, não necessariamente elas são de ordem consanguínea, né? Nós podemos juntar pessoas diferentes, adotar filhos, por exemplo, adotar pessoas e conviver de uma forma harmoniosa, equilibrada, digamos assim, ajustada. Lembrando que o direito define, né, que parente é o laço consanguíneo, estabelecendo ali deveres e compromissos. Já o laço espiritual é a união de almas que tenham afinidade, que tenham simpatia e empatia uns pelos outros e conseguem, assim, consequentemente, conviver e viver bem. Demos o exemplo de que muitas vezes, né, um amigo, alguém muito próximo da nossa convivência, que não é nem um parente, que não é nem consanguíneo, é mais família propriamente do que os próprios familiares oriundos do mesmo tronco genético e familiar, em razão das simpatias ou empatias, né, que um tem pelo outro. Então, a gente pode dar esses exemplos, por exemplo, quando a gente se casa com alguém e tem tanta empatia com a família daquela pessoa que a gente, às vezes, acaba substituindo a nossa família por aquela, na realidade, em razão dessa via, né, dessa mão dupla de afinidades que as pessoas identificam em nós e nós identificamos neles, muitas vezes. Então, consequentemente, nós temos que pensar que parentesco é vínculo existente entre pessoas descendentes umas das outras, oriundas do chamado tronco comum, né, que é o DNA, e que todo mundo tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, né, todos temos origens e raízes, nós abordávamos ontem nessa questão, né? Se todos temos pais, mães, irmãos, tios e tias, então nós temos relações de parentesco com muita gente, na verdade, né? Só colocando um adendo aqui que nós não colocamos ontem, o que a gente viu, na verdade, foi um estudo, uma pesquisa, onde está presente a análise, né, genealógica daquelas pessoas de diversas raças, de diversas cores e etnias, e foi se encontrando lá no passado remoto delas uma espécie de parentesco, um grau de parentesco, na realidade. E é chocante para elas e surpreendente para muitos, naquela experiência, naquela pesquisa, de perceber que ele tinha, por exemplo, ojeriza por determinada raça, por determinada crença, por determinada etnia, e ele tinha um tronco de parentesco naquela raça, naquela etnia. Então,
numa demonstração bastante evidente de que nós somos, né, na assertiva, irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Criador, filhos do mesmo Pai, e já nos encontramos em diversos estágios, em diversos tempos, né, em diversas caminhadas, que hoje, naturalmente, nós não temos lembranças, não temos recordações, mas que está presente, vamos dizer, no nosso ser, na nossa realidade, né? Muitas vezes dentro da família, quando elas não compreendem muito bem esses aspectos, os pais se surpreendem e se decepcionam com os filhos, por exemplo, que são tão diferentes um do outro nos aspectos da personalidade, do caráter, da moral, e eles ficam assim, abismados, porque vieram todos da mesma origem, nesse caso consanguíneo, crendo apenas na origem da família consanguínea, ou nesse tipo de parentesco. Ao passo que nós já sabemos que, do ponto de vista espiritual, são os laços, né, que nós fortalecemos na convivência, que vai, vamos dizer, nos unir melhor, que vai nos juntar melhor para a chamada convivência e o conviver juntos. E muitas das vezes, como disse a Marília Canderaro, as injúrias, as violências, elas provêm, dentro desse ambiente, até em razão da não compreensão desses aspectos. E muitas vezes, né, num paradoxo, numa contradição bastante grande, no meio espírita, nas famílias espíritas, por supostamente acharmos que estamos vivendo com os nossos inimigos dentro do lar, ocorrem as dissensões, porque você fala, tá vendo, você é um espinho do meu passado, por isso que o Criador me enviou você nessa casa como filho, ou como marido, ou como esposa. E isso me faz recordar Albino Teixeira, já espírito desencarnado, com as suas estrofes, onde ele diz, né, que cada um de nós temos o marido e a mulher e a família que merecemos. Porque está no nosso contexto evolutivo, aqueles seres que conosco se encontram. E quando são os parentes mais distantes, como tios, primos, né, de segundo e terceiro grau, que convivem conosco, nós temos um dever também, um compromisso moral para com estes, porque são parentes distantes, mas fazem parte, digamos, do nosso arcabouço de família espiritual, de família terrena. Então, nós temos deveres e compromissos nos dois terrenos. Ontem eu encerrei minha fala dizendo que nós somos todos parentes uns dos outros. E esqueci de colocar aquela pesquisa que eu citei agora há pouco, onde as pessoas, né, foram encontrando os seus troncos genealógicos de similaridade, de vivências passadas naquele tronco, vamos dizer, existencial. Então, nesse sentido, não são de verdade os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Porque esses é por uma imposição da lei biológica, muitas vezes. Os laços verdadeiros e reais terão que se dar pelos laços espirituais. Mas é natural que são os laços consanguíneos, numa família às vezes difícil, comprometida na sua convivência, é que ali está o ensejo, a oportunidade, o tempo próprio, digamos assim, para se estabelecer esses laços espirituais. Isso nos remete sempre aos dois tipos de famílias, os espirituais e os não espirituais, que seriam os corporais, vamos dizer assim. E foi Jesus, né, nós afirmamos antes, com a sua compreensão, que afirmou, aqui estão meu pai, minha mãe e meus irmãos. Né? E ele se referia, na verdade, pelos laços do espírito, e não pelos laços consanguíneos, na realidade. O que foi uma frase, à época, não compreendida, controversa, que se demorou um pouco para que a humanidade a compreendesse, somente com o advento da doutrina, que nós vamos entender a essência do pensamento de Jesus, vamos dizer assim. Então, se nós não compreendermos esses aspectos e não solidificarmos, não fortalecermos, ou seja, se nós desorientarmos ou desfazermos a família, nós estamos desorientando a humanidade, porque ela é a base essencial, o microcosmo do amplo social em que nós vivemos, né? E ali no lar nós temos o dever de combater o egoísmo, as divergências, né? As nossas ignorâncias, e eu digo ignorâncias no sentido da não compreensão dos nossos papéis, como está posto na questão 208 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec recebe dos Espíritos a instrução que os pais têm um compromisso e um dever muito maior do que eles supõem no lar, quando se tornam pais,
de encaminhar os filhos para que se tornem pessoas boas, éticas, corretas, de bom caráter, preparando-os, na verdade, para o futuro de serem pais, para que esses, por sua vez, dê continuidade à formação, ao encaminhamento dos novos filhos, para que se tornem mais tarde pais e assim sucessivamente ocorrendo. Então, é uma missão para com os filhos, né? Na questão 208, os Espíritos deixam claro a Kardec que nós temos uma missão bastante importante, a missão da paternidade, como dizem os Espíritos, né? Que é muito maior do que nós supomos e imaginamos nessa caminhada existencial, vamos dizer. Então, nós fizemos essa síntese ontem, abordamos algumas questões de ordem familiar, citamos 2 exemplos de modelos de família que a gente pode aqui, talvez mediante as perguntas que venham a surgir, ou quem sabe os colegas nos instiguem, a nós apresentarmos aqui alguns tipos de família e as suas consequências, por exemplo, dentro desse contexto da Marília Candelário, que chama das injúrias e violências. Quando uma família, por exemplo, é infantilista ou ela é sem limites, a tendência das injúrias e violências no lar vão se acentuar grandemente, porque ali não há nenhum parâmetro de respeitabilidade, de autoridade, de postura moral de quem quer que seja, onde os pais se nivelam na condição dos filhos e discutem com eles, né, olho no olho, questões que não se poderia. Eles não sabem exercer nessa hora a sua autoridade moral, a sua capacidade de gerenciar o lar e encaminhar esses filhos. Por isso ainda nós temos toda sorte de violência dentro do lar, e especialmente contra a mulher. São aí as estatísticas para mostrar. Tudo isso nascendo e oriundo dentro do lar, desarranjado, desestruturado e desorganizado, em razão da realidade de todos nós. Naturalmente, no correr da nossa fala, nós vamos tentar associar, amarrar isso, o quanto isso pode ter se contextualizado ou se tornado agudo, por exemplo, nos tempos da pandemia, que o Alberto Almeida fez aí uma explanação no link hoje de manhã, dizendo das dificuldades que os lares têm encontrando em razão da intensa e as cargas horárias da convivência que possivelmente muita gente não estava habituada. É isso, de modo geral, a síntese da nossa fala de ontem. Muito obrigada, Valci. Edgar, pode ficar à vontade para fazer a sua explanação inicial. Lembrando aos participantes... Bem, boa noite a todos. Lembrando aos participantes que vocês podem fazer questionamentos, que serão questionamentos ou apontamentos, algum comentário que nós leremos aqui. Fique à vontade, Edgar. Obrigado. Boa noite a todos. Fazendo um rápido resumo, nós falamos sobre o subtema Cristo em nós, ressaltando fundamentalmente que cada um de nós precisamos trilhar, construir, desenvolver um caminho íntimo para nos aproximarmos do Mestre. Porque não pode haver dúvidas, nenhuma dúvida, de que Ele, desde sempre, esteve e está próximo de nós. Né? Mas nós, que desconhecemos quase tudo de nós mesmos, precisamos abrir este caminho, né? Visualizando a luz deste Cristo que brilha como um norte, que nos atrai, que é sempre orientativo. Nós precisamos, nessa área despovoada de nós mesmos, colocamos assim, nessa área muitas vezes deserta de nós mesmos, criar um caminho de compreendê-lo, de trazê-lo para perto de nós. E eu não vejo outra maneira, e aí falo talvez por experiência própria, relembrando o começo dessa caminhada, e evidentemente a minha caminhada está longe, absolutamente longe de ser concluída na construção deste caminho, mas dentro das minhas reflexões, entendo que precisei, num primeiro momento, de significar esse Cristo, né? Me perguntando, o que é o Cristo em mim, na minha vida, na minha ótica? O que ele representa? Que papel ele tem de verdade? E aí, evidentemente, tentando fugir às respostas de almanaque, às respostas prontas, que a gente pode ousar falar em voz alta. Mas na nossa intimidade não deveríamos.
deveríamos perguntar para o nosso íntimo: o que é este Cristo? Ele é apenas útil? Ele é apenas interessante? Ele é apenas emocionante? Ele é uma figura simbólica? Ou ele é uma pessoa? Uma pessoa com a qual eu posso e devo me relacionar, construir um relacionamento. Eu abrir as portas para que esse relacionamento ocorra. E como é que ocorre um relacionamento de uma pessoa que fala tão simbolicamente, né? Tão com uma sutileza e com uma linguagem da qual normalmente eu não estou acostumado a ter, né? Mas que fala poderosamente, de múltiplas formas, permitindo e desejando e incentivando que nós construamos este caminho, para que o Cristo não seja um mero símbolo, não seja visto como um ponto inalcançável da nossa existência ou da nossa trajetória, melhor dizendo, mas sim um ponto absolutamente alcançável, né? Dentro da ideia de que somos irmãos, de que ele representa um ponto de destino, um ponto futuro da nossa trajetória, e nos incentivando imensamente de que, se ele conseguiu, nós também podemos conseguir. E vamos conseguir, melhor dizendo. Então, eu acho que esse é um rápido resumo. Nós precisamos começar nitidamente convencido de que esse relacionamento não vai surgir num domingo de primavera de manhã, assim como se nada tivesse acontecido, como o sol se levanta automaticamente e sem esforço nenhum da nossa parte. Este caminho, essa picada, essa estrada, esse relacionamento, espera nosso esforço. Um esforço de descoberta, inclusive, aonde nós vamos experimentar alguns caminhos, eles não vão funcionar e outros funcionarão com muito mais eficiência. Em nosso próprio benefício, na busca da nossa paz e felicidade íntimas, nós precisamos passar por este esforço de desenvolvimento. Esse me parece um como fazer extremamente importante para que a gente se preocupe. Muito bom, Edgar. Bem, nós não temos nenhuma pergunta ali do chat, mas eu vou falar com a Marília, então. Uma constatação que nós fazemos, principalmente agora no momento de pandemia, porque quando passamos por esses tipos de dificuldades, onde há pessoas sofrendo, perdendo familiares, muitas vezes vemos pessoas em dificuldades, né, com medo, com ansiedades, devido ao medo de se contaminar, de perder seu ente querido, dificuldades na questão de trabalho, porque há muitas pessoas ficando desempregadas. E nós vemos muitos conflitos, né, principalmente nas redes sociais. Um momento onde que nós deveríamos nos unirmos, né, em boas vibrações e bons pensamentos, nos ajudarmos. É claro que também há muitos que estão fazendo isso, mas nós vemos até mesmo pessoas consideradas religiosas, que têm às vezes crenças religiosas, principalmente nas redes sociais, às vezes fazendo colocações de forma agressiva, ofensiva, às vezes não respeitando as pessoas, né? Então gostaria de que você, Marília, pudesse fazer alguma consideração sobre isso, quanto é importante que nós passemos a refletir como estamos nos comunicando, como estamos exprimindo as nossas falas, as nossas escritas nas redes sociais, para os outros que às vezes estão passando por tanta dificuldade, né? Se você puder fazer alguma colocação sobre isso, e depois nós temos uma pergunta também do Donizete. Dalva, as pessoas, nós temos um funcionamento. Então, dependendo dos estímulos que nós somos, vamos pensar assim, se eu estou aqui, nós estamos aqui só conversando, nós somos amáveis uns com os outros, nesse contexto que nós estamos aqui, não vão ser despertados em mim nada agressivo,
né? Porque nós estamos, de uma forma, com uma linguagem muito próxima, muito parecida. Então, as pessoas veem, eu acho que nós estamos chegando no momento mesmo, esse remédio amargo que nós estamos tendo que provar agora, porque nós estamos realmente ficando doentes. As pessoas se partindo em religiões, até partidos políticos, as pessoas assim, eu sou a boazinha, o outro é ruim. Não, então o outro tem outra religião, o outro pensa diferente. Então, realmente, só vai haver essa paz, né, que Jesus, como o Edgar está falando, a importância da gente tentar olhar para essa luz e galgar, buscar esse caminho, quando nós realmente pararmos de olhar esse tempo inteiro para fora. E mesmo na pandemia, você percebe as pessoas, quando começou as privações e o medo de que faltasse alimentos, as pessoas começaram a se esbarrar no supermercado, enchendo os carrinhos, né? E um monte de gente passando fome. Agora, muitas pessoas ampliaram dentro de si a questão da compaixão. Acho que vocês devem ter sentido isso. De repente, se você olhar uma pessoa que na correria do dia a dia, antes disso tudo acontecer, a gente, às vezes, eu ia trabalhar, sempre correndo, né? Você passa por uma pessoa caída no chão, parece que você não se toca com aquilo, você vai deixando ficar banal o que não é banal, né? Uma coisa que é muito importante é a gente enxergar o outro, como o nosso companheiro, como o nosso irmão. Então, acho que a pandemia trouxe isso. Agora, muitas pessoas excessivamente apegadas às questões materiais, elas acabam tendo um sofrimento muito maior, né? O medo de perder. Claro, estão tendo perdas, eu penso assim, perdas necessárias. Nós todos estamos vivendo situações necessárias, porque, de verdade, a gente vinha acumulando, nós aqui também, eu penso que nós somos acumuladores de alguma forma, temos muitas roupas, muitos sapatos. Então, assim, nós estamos sendo convidados a ressignificar valores, a ampliar esse aspecto mais amoroso e generoso para com o outro. Então, a pandemia está trazendo isso para nós, porque esse excesso de estímulos, esse excesso de barulhos externos, eu acho que fechou um pouco os nossos olhos, nós temos que abrir os olhos, né, como o Edgar falou, precisamos enxergar a luz, e a luz está bem distante desse barulho que nós vivemos. Então, as pessoas têm o medo do contágio, às vezes excessivo. Claro, nós temos que se cuidar, tem que usar máscara, tem que fazer tudo certinho. Mas esse medo excessivo, né? As pessoas buscando descontaminar suas casas, o que é um exercício interessante, porque eu acho que eu nunca pensei que eu ia, antes de entrar em casa, tirar o sapato. Isso é um hábito importante para o futuro. Mas nós precisamos aprender a descontaminar o nosso mundo interno. Eu acho que isso é fundamental. Que a gente possa higienizar mais a nossa mente, ampliar mais os aspectos amorosos. Eu acho que esse é o convite, descontaminar nossa alma. Claro, existe o corona, existe a situação triste, né? Eu não vivi nada tão perto da minha família, mas tem pessoas que sofrem muito porque são perdas, né, importantes, por mais que a gente saiba, são pessoas significativas que as pessoas se afastam por um período, mas eu acho que tudo isso é um presente para nós. Eu realmente estou vendo assim. É um presente para a gente poder olhar, como o Edgar falou, mais para o alto. Olhar para onde nós temos que seguir. Acho que seria. Tá ótimo. Valci, gostaria de falar sobre alguma coisa sobre isso? Está sem o Das som. mídias sociais. Melhorou? Voltou? Colocaram o meu som ou não? Tá com som, Valci, pode Alô? falar. Voltou, ok. Essa fala das mídias sociais, ela é muito instigante, para a gente não se alongar muito, mas eu fico pensando assim, e se nós não tivéssemos, nesse momento, Facebook, e-mail, WhatsApp, tá bom, eu sei, nós estaríamos na idade da pedra ainda, ok, entendo, sem sombra de dúvida, mas nós temos, mas se não o tivéssemos, como é que nós estaríamos enfrentando essa pandemia?
como é que nós estaríamos nos relacionando com os amigos, com os parentes distantes? Como é que nós estaríamos fazendo essa live nesse momento se nós não tivéssemos essas ferramentas? Então, o que eu vou falar aqui é um lugar comum, mas o problema nunca está na ferramenta, mas no uso dela, naturalmente, que fazemos muitas vezes equivocadamente. E muita gente, vamos colocar diferente, muitos de nós usamos equivocadamente essa ferramenta para, eu vou usar termos fortes aqui, para expor a nossa bestialidade, a nossa desumanidade, muitas vezes. Já outros a usam para expor o seu amor, o seu carinho, a sua bondade. Então, a questão é a ferramenta que ela é fantástica e maravilhosa. E como nós temos a oportunidade de, atrás de uma tela, como nós nos encontramos nesse momento, falar aquilo que bem queremos, né, para o outro, ou escrever o que bem entendemos, apesar que isso gera consequências, é natural, mas ainda nós não temos, por exemplo, regulamentado no país a questão das fake news, ainda que é uma polêmica grande dentro do direito, dentro da legalidade, dentro da liberdade de expressão que o país vive, que nos limite ou nos dê contornos, digamos assim, do que a gente pode falar, do que a gente pode escrever, do que a gente pode publicar. Mas, em essência, é uma boa ferramenta que muita gente tem usado para o crime, para o roubo, para o tráfico de drogas. Outros, né, para levar boas notícias, boas imagens, bons propósitos, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, prevalece um lado ainda primitivo do homem no uso desses atributos, dessas ferramentas, onde ele se, protegido atrás da tela, como eu disse, ataca o outro, porque ainda não sofre tantas consequências, com exceção de algumas ações. Então, o que nós precisamos é aprimorar o nosso viver, o nosso fazer, os nossos atos, as nossas ações. E aí eu puxo a fala do Edgar Miguel, da qual ela é muito incomodatícia. Que bom que ela incomoda, né? No bom sentido, porque mexe no ser em pensar. Na hora que eu estou atacando ou agredindo alguém, numa página, num WhatsApp, ou numa mídia, num e-mail, onde é que está Jesus naquela criatura? Onde é que está o amai-vos uns aos outros que o Mestre nos ensinou? E eu não falo isso aqui assim, acima de nenhum pedestal, em absoluto. Falo como sujeito comum que está imerso também nessa pandemia midiática, onde muitas vezes a gente se perde nas coisas que quer fazer, ou falar, ou escrever. Então, é oportuno esse tempo, esse episódio todo, para a gente refletir sobre tudo isso. Muito bem, Valci. O problema não é a ferramenta, é quem está por trás dela, né? Na verdade, é isso que é interessante. Para a gente refletir sobre isso, porque falar de Jesus, estar no centro, ou qualquer outra religião falando de Jesus, mas depois, a hora que nós nos mostramos é justamente quando nós colocamos os nossos pensamentos, como nós tratamos os nossos irmãos, né? Edgar, quer fazer alguma consideração sobre isso? Não, acho que está excelente. O que Marília e Valci falaram está conforme eu penso também. Está ótimo. Podemos prosseguir. Então, vamos lá. O Donizete Pinheiro fez uma pergunta aos amigos, aos três. Quais os mecanismos práticos para trabalharmos a nossa agressividade na família, considerando as evidentes antipatias? Então, vamos começar um pouco diferente agora. Começa pelo Edgar, né, Edgar? Bem, um abraço ao Donizete, e é uma pergunta realmente importante, porque nós precisamos, no meu entendimento, de questões práticas, né? O que nós precisamos fazer, eu acho que já sabemos. Como, ainda muitas vezes, acaba sendo um mistério. E eu penso que nós temos dificuldade com o como, porque nos conhecemos muito pouco, a nós mesmos, porque vivemos muito desconectados da nossa realidade íntima, né?
E eu acho que isso dificulta bastante que a gente entenda e tenha lucidez sobre o que de fato está acontecendo em cada situação. Quando a gente vive situações familiares onde a antipatia está presente, eu responderia que nós precisamos olhar para dentro de nós e se perguntar qual é o problema dentro de nós. Porque a antipatia, digamos que eu tenho antipatia com a Dalva. A antipatia é toda minha. A Dalva não tem nada quase a ver com isso. Sou eu que tenho uma percepção que traz essa antipatia. Então, sou eu que tenho que refletir sobre o que está acontecendo dentro de mim. E diante da constatação de que há, diante talvez de uma compreensão, mesmo que seja mínima, do porquê que essa antipatia existe, eu entendo que nós somos capazes de tomar uma decisão sobre isso. Por quê? Porque, da mesma forma que todos os outros sentimentos, penso eu, a antipatia, a simpatia pode e deve também ser desenvolvida mediante os nossos esforços, profundos, longos, muitas vezes. Emmanuel diz que o ódio começa onde termina a simpatia. Então eu posso concluir que o amor começa onde começa a simpatia. Então, se existe alguma questão dentro de nós em desequilíbrio, e aí chamamos de antipatia, eu entendo que nós precisamos voltar para dentro de nós. Essa antipatia identifica um desequilíbrio meu, que eu preciso fazer algo para me curar, para voltar a ter o equilíbrio. E eu acho que nós precisamos fazer isso como sendo um desafio, uma meta, como outra qualquer, importantíssima, muito mais importante que muitas outras, inclusive. Mas nós precisamos colocar o desenvolvimento desta simpatia como um propósito, onde a gente comece a olhar para a pessoa, por exemplo, de uma forma cheia de compaixão, buscando os sentimentos mais harmoniosos dentro de nós, mobilizando esses sentimentos dentro de nós, mobilizando a compreensão, a tolerância, etc., voltada àquela pessoa e voltado também a dentro de nós. Então, para resumir, respondendo ao Donizete, no meu entendimento, nós precisamos cuidar desse desequilíbrio com decisão, com esforço e com a mais profunda certeza de que a presença da outra pessoa na nossa vida é uma bênção do Pai, para que a gente se enxergue e possa ter a lucidez de desenvolver o trabalho de autocura. Valci, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Se achar que precisa, aí você complementa. Não, mas a pergunta do Dr. Donizete, boa noite, amigo, um abraço, saudades também, é oportuna, ela é espetacular porque nos remete a muitas reflexões. Tudo se principia na união de duas pessoas, no matrimônio inicial. Por que as pessoas se uniram? Quais foram os seus propósitos? Quais foram os seus objetivos? Quais as metas ou os ideais que elas tinham e mantêm, vamos dizer, para a vivência a dois e para mais tarde vir a terem filhos, vir a ter descendentes, né, ampliando o aspecto familiar e o aspecto familiar nesse sentido. Ou seja, se o casal, desde o princípio, não nortear-se, não se pautar pelo princípio da liberdade, do reconhecimento da igualdade que deve haver entre o homem e a mulher, do respeito e da consideração mútuas, naturalmente esse casal já começa muito equivocado e a tendência é dificultar ainda mais o processo de relacionamento familiar quando ela crescer. O poeta Mário Quintana, ele costuma dizer que o amor só num casamento, num relacionamento não basta. É preciso alguns ingredientes a mais, além desses
sentimento que é básico para que duas pessoas se unam, seria a tolerância, a paciência, o sentido do perdão, a capacidade de compreender as diferenças, por exemplo, culturais, sociais, de origem do outro, de um e de outro, porque todos nós partimos de uma origem, nos encontramos em algum ponto da caminhada, e ali naquele ponto nós unimos duas histórias, dois seres, dois amores, duas vidas, né? Duas possibilidades que podem dar certo ou não. Então, a partir desse momento, quando se unem as pessoas com esse propósito, elas devem estabelecer desde cedo, desde o início, portanto, já nos primeiros primórdios do relacionamento, esse processo de respeito mútuo, de consideração e aceitação de um e de outro. E na medida que eventualmente planejarem a ter filhos e eles cheguem, é preciso também compreender a questão que virá. Estão preparados para ser pais? Estão de acordo com aquilo que está acontecendo? A maternidade e a paternidade foi combinada, foi ajustada, ou aquilo foi uma circunstância, um acidente de caminho, como a gente costuma dizer, do não planejamento familiar? Então, aí uma gama de aspectos muito grandes, muito variadas, que precisam ser levadas em conta e ser consideradas, para que as injúrias, né, Maria Candelária, e as violências, e as dissensões, e as agressões verbais e psicológicas, como diz o Dr. Donizete, não aconteçam entre os pais. Mas por que acontece? É muito natural. Se nós olharmos para a orientação de Emmanuel sobre a questão do casamento, nós estamos imersos em qual tipo de casamento? Provacional, circunstancial, acidental, sublime, enfim. Qual é a natureza e a origem daqueles que estão se encontrando? Mas, de qualquer forma, uma vez juntos, independente das causas que nos movimentaram a estar juntos, o que nós temos que fazer? Nos ajustarmos, porque nós fizemos uma escolha, em algum momento, nos encontrando com aquela pessoa e nos unindo a ela e ela a nós. Então, nós precisamos desse olhar, né? Como diz Mário, o poeta, né? Dois olhares, duas pessoas, dois momentos, duas circunstâncias, dois amores, duas vidas, para uma vida feliz ou infeliz, dependendo como cada um se organiza nesse processo. Bem, aí, Marília, eu vou deixar para você responder uma outra pergunta, tá bom? Nós temos aqui o Vitor Daniel Berno, que tem várias questões, talvez não dê tempo. Então, o Vitor fez o seguinte questionamento para o Edgar. Edgar, seria como enxergar Jesus ao nosso lado na lida diária, abençoando o bem e lamentando o mal? Oi, Vitor. É um bom caminho. É um bom caminho. Porque enquanto a gente endeusar Jesus, ele se torna extremamente distante no nosso entendimento. Enquanto a gente enxergá-lo como mestre, não o mestre em cima da cátedra, mas o mestre que pega na mão e ensina o abecedário do amor, enquanto a gente aproximar, como você diz, Jesus, enxergando de fato ao nosso lado, incentivando, eu diria, e abençoando, evidentemente, o que a gente já consegue fazer, e entendendo os nossos erros, sabendo que, porque ele sabe que os nossos erros são profundamente pedagógicos, sim, eu entendo que Jesus, sendo visualizado ao nosso lado, não somente nas atividades chamadas religiosas, mas em 100% das atividades, nunca nos considerando sozinhos em nossas ações na Terra e fora dela, eu acho que é um bom começo. Mas é possível, nós já temos condições de ir além, né? Porque não basta considerá-lo ao nosso lado como alguém que vem resolver os nossos problemas, mas como alguém que vem nos ensinar para que nós desenvolvamos o esforço da autoeducação, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os detalhes, né? Os detalhes são muito importantes. Jesus ao nosso lado, com certeza, importantíssimo, né? Como uma presença real e não simbólica, mas também com um objetivo claro, com uma postura muito clara, e a postura é sempre de quem ensina
porque a nossa é de quem precisa desenvolver o esforço de se autoeducar. Mas o mal também, às vezes, vem como recurso de nos impulsionar ao bem, né? Como uma prova, como uma inspiração também. O mal... Nós não devemos nos conduzir pelo mal. O Mas mal... muitas vezes o mal que nos atinge é como um impulso também, para nos impulsionar para uma nova caminhada. Sabe, Dalva, eu não sei se a gente pode dizer que algum mal nos atinja. Eu não sei se isso é possível. Certamente você está se referindo a que nos atingem, pessoas tentam nos ferir, não é? Às vezes machucam o nosso corpo, machucam a ponto de inutilizá-lo, a nossa existência, mas nenhum mal substancial, real, profundo, pode de fato nos atingir, não é? O grande mal é aquele que a gente faz, né? Os outros, insisto em colocar, entendo, nos trazem exercícios a desenvolver, né? E o Pai permite que muitos nos tragam determinados exercícios trabalhosos, reconhecendo certamente que a gente já é capaz de bem executá-los. Ok? Exatamente. Aí nós temos um comentário da Heloísa. Acredito que esteja sendo desafiador para muitos de nós a convivência com os familiares, principalmente com aqueles que os laços não são tão afetivos. Como podemos melhorar essas relações dentro desse espaço, lar, que muitas vezes traz um turbilhão de emoções? Poderia nos comentar para nós, Marília? Pega um gancho com a pergunta do Donizete, não é? Porque todos nós vivemos em família, e quando a gente tem filho, eu tenho filhos, então você gera um filho, você amamenta um filho, e esse filho cresce, e a gente vai vendo afinidades, e havendo também situações adversas, e é muito sábia a questão da família, porque, veja, se eu tenho uma amiga, eu vou ter um filtro maior para falar com ela, porque ela é um contato mais social, favorece um respeito maior, parece. Na família, a gente meio que fica muito à vontade, e se você não tomar cuidado, essas situações adversas fazem com que você, falou que os laços não são tão afetivos, faz com que você misture, mas eles são afetivos também. Uma coisa importante que quando você nasce numa família, você ama, aprende a amar aquela família. Eu amo minha família. Eu tenho adversidades com algumas pessoas da família. Mas até nós espíritas é muito importante a gente ter essa noção, porque isso faz você trabalhar em você. Puxa, aquela pessoa está me provocando uma coisa, deve ter alguma coisa a ver. Às vezes a gente até pensa assim, acho que o que eu fiz, né, para essa pessoa estar me tratando desta forma. Mas isso até alivia e ameniza. Então, eu penso, como até eu falei na questão das injúrias, o laboratório maior, né? O Jesus não dizia que você tem que ser fiel você não consegue ser fiel nas pequenas obras, que dirá nas grandes, não é? Então, esse convite para a gente ampliar e expressar mais o amor, porque de verdade, eu acredito mesmo nisso, e eu acho que o Edgar, de alguma forma, falou um pouco sobre isso também, na questão do mal não atingir, mas é que se você começa a deixar fluir de você esse aspecto amoroso que todos nós temos, você acaba conseguindo penetrar o outro devagarzinho, né? Então, acho que esse exercício, ele é fundamental e é desafiador, como a Heloísa aqui fez o questionamento. Mas esse turbilhão de emoções, Heloísa, nós, às vezes, todos temos. Respirar fundo e tentar entender que realmente é assim. Violência com violência não é nada bom. Então, vamos trazer um aspecto mais amoroso, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você vai tocando o outro de uma forma mais leve, mais amorosa, a gente consegue transformações. Agora, é claro que se existem situações onde
a agressão é excessivamente grande, não é? Pessoas que têm agressão física, uma coisa que corre até riscos, aí você tem que ficar um pouco distante, no sentido de até de favorecer um respeito que a pessoa não está conseguindo ter. Mas eu penso que é muito importante a nossa vida em família. É ali mesmo que a gente aprende a ser melhor, né? Porque nós somos estimulados de formas amorosas e somos estimulados nas situações mais difíceis. Acho que é isso. Aí nós temos aqui a Marlene Pelissari e o Benedito Fernandes, dizendo boa noite a todos. E a Silvia Burato Berno, perguntando novamente a Marília, qual a sua sugestão para diminuir as invasões ao nosso domicílio emocional sem ofender ao familiar? O outro invade a nossa casa psíquica, né? Sem ofender, é você poder colocar um limite. Porque o outro nos invade se você permite. Eu estou falando vamos pensar numa agressão verbal, tá bem? Você sabe que isso eu sempre trabalho, assim, até na clínica, no sentido assim, se uma pessoa começa a te xingar, ela vai banalizando, eu falo, banalizar o maltrato. Então, eu chego para uma pessoa na família e falo assim, ô, sua louca, por que você está fazendo isso? E a pessoa responde, mas peraí, a pessoa me chamou de louca e eu estou respondendo? Então, se uma pessoa te traz uma palavra ofensiva, naquele momento, se você vai falar, ela não vai te ouvir. Você vira as costas e sai. Você não responde. Porque se você responde, você está estimulando a pessoa a te agredir. Entendem? Às vezes são sinalizações que você dá para o outro. Espera um pouquinho, eu falo com você, se você me respeitar. As pessoas vão banalizando, ficam se xingando e continuam conversando. Algumas até agredindo fisicamente. Então, para você diminuir a invasão do seu emocional, você tem que criar uma relação, lembra, Silvia, de respeito. Respeito tem que ter um espaço. Você não pode ficar grudado com o outro. Você tem que ter um espaço. Lembra? Para passar o amor e não passar o espinho? Mas se vier o espinho, você precisa realmente não deixar aquilo te penetrar. E às vezes o silêncio é uma saída. Você se afastar no primeiro momento é outra saída. Uma pessoa que está muito colérica, se você quiser debater, isso só não vai sair bem naquela hora. Igual você conversar com uma pessoa que está totalmente alcoolizada. Não dá, não é? Você tem que esperar a pessoa sair daquela situação precária que ela ficou pelo álcool, para depois você entrar em uma conversa. Acho que é isso. A gente tem que ver como a pessoa está, com quem eu estou falando, de que forma eu posso ajudar a mim e ao outro. Né? Seria isso, né, Silvia? Não dá para conversar, né? Aí nós temos uma pergunta do Luiz Henrique. As nossas dificuldades, os problemas em nossos relacionamentos, enfim, todos os obstáculos da vida são nossas necessidades. Como exercitar nosso olhar para essa perspectiva, se justamente nos nossos momentos mais difíceis ficamos ainda mais fragilizados e suscetíveis ao desânimo e à revolta? Pode ser o Edgar. Pode ser. Bem, Luiz, esse é o desafio. Esse é o desafio, né? Mas a gente precisa entender o que é estar fragilizado, né? O que é esse instante fragilizado e suscetível ao desânimo e à revolta, né? Porque nós precisamos... Eu vejo da seguinte forma: os meus sentimentos não sou eu. Os meus sentimentos são expressões de mim. Os meus sentimentos falam do que está acontecendo nas profundezas do meu ser. Eles são mensagens iniludíveis, absolutamente verdadeiras, do que acontece dentro de mim. Claro que essas mensagens também têm conteúdo de crenças, têm conteúdo de vícios sentimentais, também são
profundamente contaminados por carências afetivas, por vazios existenciais, etc. Mas veja, é assim que sou. E essa é a realidade que cada um de nós precisa enfrentar. O exercício, ele não tem o objetivo, está longe de ter apenas o objetivo de mostrar quem somos. Esse é apenas o começo do exercício. Faz parte, porque qualquer crescimento implica necessariamente a gente se conhecer. Porque eu preciso, usando um termo mais técnico, eu preciso fazer um diagnóstico para depois dar o remédio. Então, o constatar que tenho revolta, carência, desânimo, revolta, bem, constatar, seja o que for que eu perceba que tenho, é o primeiro ponto para que eu saiba o que fazer e qual é o remédio para tudo isso. Então, muito bem, nos momentos mais difíceis, onde nos sentimos fragilizados, o que o Evangelho diz que a gente pode fazer? Sendo que a gente não pode esquecer que o Evangelho é o grande manual do relacionamento. Não somente do relacionamento entre dois seres, mas de mim para comigo também. Né? O que o Evangelho diz? O que o Cristo nos diz? Nós estamos fragilizados? O Cristo é o manancial, Deus é o manancial inextinguível de toda a força que a gente ainda não tem. Porque é evidente que nós precisamos também, dentro do nosso conceito de humildade, de autoconhecimento, saber o que eu sei e o que eu não sei. O que eu sou capaz hoje e o que eu não sou capaz hoje. E quando constato, diante de uma determinada situação, que me sinto não pronto para responder àquilo de forma equilibrada, não pronto sequer para fazer o exercício que a vida me propõe, eu posso e devo buscar naquele Jesus que, quem sabe, nós nos aproximamos dele, mas que ele está sempre próximo de nós. Nós temos o recurso da prece, da interiorização, onde nós buscamos não meios para que aquele exercício desapareça, mas meios para que eu compreenda. Quantos de nós estamos dispostos a pedir que o Pai realmente nos ensine a compreender? Porque compreender é o grande remédio para qualquer situação. Quando nós temos grandes exemplos, né? Quando Paulo, diante de Jesus, responde, o que queres que eu faça? Quando Maria, diante da constatação de que seria mãe do Messias, disse, faça-se em mim a tua vontade. Nós estamos dispostos a termos minimamente essa postura, uma postura próxima disso, diante dos nossos desafios? Geralmente não. Então, não queremos, muitas vezes, não estamos, de fato, percebo, e eu estou generalizando, desculpe, nós não estamos profundamente convencidos de que o problema é todo nosso. De que, diante dos exercícios, que eu me recuso a chamar de tragédias ou de desafios, diante dos exercícios, não sei se nós estamos realmente dispostos a arregaçar as mangas e fazer aquilo que a gente não sabe ainda fazer, mas que o exercício vem exatamente começar a nos habilitar a fazer, nos ensinar a fazer, a partir do ponto zero, da mesma forma como a gente alfabetiza uma criança. Então, por isso que nós precisamos partir do ponto que eu estou permanentemente, principalmente, como Marília e Valci disseram, principalmente na família, essa escola das almas, como diz o Lúcio no Jesus no Lar, essa escola magnífica das almas, principalmente, nós precisamos nos colocar como alunos, como aprendizes e, portanto, cientes do nosso não saber e prontos para o exercício que começa exatamente com os sentimentos que surgem dentro desses grandes exercícios. Espero ter respondido. Muito bem, Edgar. Bem, o horário passa muito rápido, a hora passa muito rápido. Nós até já passamos um pouquinho do nosso horário. Então, eu vou aqui fazer mais um questionamento e vai ter que ser respondido um pouco de forma breve. E nós teremos que fazer as considerações finais para finalizarmos, porque nós combinamos até as 9, já são 9h04.
Então, eu vou fazer a pergunta da Heloísa. Os demais me desculpem, mas realmente não dará tempo para fazermos. Então, a próxima questão é: de que forma podemos transformar aquele que consideramos parente, que aturamos, em alguém que ocupa nosso coração e torna-se família? Valci, se você puder responder de forma um pouco breve, devido ao horário, pode ficar à vontade. Ama a teu próximo como a ti mesmo, ensinou o mestre. Ama a teu próximo como a ti mesmo, ensinou Jesus. O parente, na nossa definição agora há pouco, ele vem da consanguinidade, que são os troncos genéticos. Mas, na realidade da humanidade, nós consideramos muitas pessoas afetivas a nós, e nós a eles, próximos, caros ao coração, por exemplo, um grande amigo, um grande companheiro, alguém de ideal comum. Tudo isso faz com que a gente se aproxime mais da realidade, da natureza daquela criatura, né, dos seus sentimentos, das suas emoções, que se identificam com a nossa. E ali pode estar nascendo, na verdade, uma amizade duradoura para séculos e milênios vindouros, onde mais tarde pode se estabelecer laços mais profundos ainda do que estes nesse tempo da convivência citada, da busca, né, do ser que está na convivência com o outro. Então, nesse sentido, o parente, né, somos todos. Eu disse ontem na nossa live, nós somos todos parentes, nós somos todos irmãos uns dos outros. Se não do ponto de vista consanguíneo, do ponto de vista da divindade, uma vez que temos a mesma origem de criação e somos irmãos uns dos outros. E, naturalmente, temos que nos ver como iguais nesse momento da nossa caminhada, para que a gente acolha e recolha o outro. Mas lembrando que qualquer relacionamento, de qualquer espécie da natureza, sempre tem uma mão dupla, é uma mão de ida e vinda, que precisa ser levada em conta, né? Da parte de um e da parte de outro, porque, como a Marília disse anteriormente na pergunta dela, da Heloísa, em que é preciso saber e manter uma certa distância, saber determinar algumas barreiras quando aquelas relações são agressivas ou violentas, assim é no oposto, quando as relações são boas, são afetivas, são recíprocas, a gente tem que abrir o coração, abrir os braços e acolher um ao outro, na verdade. Quem de nós não tem um bom amigo? Quem de nós não tem um bom companheiro? Quem de nós não tem uma pessoa significativa em nossa vida que nos torna referência, ou somos referência para ela na caminhada e na busca existencial? Muitas vezes nos vemos como irmãos, nos tratamos como irmãos. E se isso for verdadeiro, se é profundo, qualquer dissensão, qualquer contratempo, contrariedade ou chateação que se promova de um lado ou de outro, não vai persistir, não vai perdurar, porque o coração está entrelaçado pelos sentimentos, né, da fraternidade, da solidariedade. Então, eu encerro dizendo, nos amemos uns aos outros, como disse o Cristo, para que a gente amplie essa mão dupla de ir e vir nos relacionamentos e façamos a parte que nos cabe. Então, nós temos aqui mais alguns comentários, mas devido ao horário, eu vou pedir para que cada um faça suas considerações finais e depois eu vou ler os comentários. Aí eu vou ler apenas todos eles, porque é importante que todos participem. É que não dá, fica um pouco complicado se nós formos ver todas as questões que já passamos um pouquinho, tá bom? Então, muito obrigada a todos que participaram comentando. Então, eu vou pedir para que, invertendo um pouco a ordem, né? Eu sou da Marília para o Valci, estou tentando mudar um pouquinho. Então, o Valci acabou de falar, né, Valci? Mas se puder, então, fazer suas considerações finais, aí eu peço para a Marília, depois para o Edgar. Vocês já podem falar em seguida, tá bom? Ok, sem problemas. Eu gostaria de encerrar dizendo que devemos nos atentar muito ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Nessa terra havereis de ter aflições, disse Jesus.
né? Haverei de ter dissensões, nós vamos ter contrariedades, contratempos, dificuldades, especialmente no âmbito familiar, que é onde nós estamos inseridos para o processo da evolução naturalmente. Marília Candelário falou, numa das suas falas anterior, a questão das famílias que se juntam, né? Que não tem a consanguinidade ou não tem o parentesco, que encerra uma família ou por viuvez ou por separações e se agrega a outra. Então, lá nós haveremos de viver uma experiência difícil, muitas vezes, ímpar, diria, onde as aflições, as divergências, as diferenças serão, muitas vezes, marcantes do ponto de vista da convivência e do entendimento. E é um esforço muito grande das partes todas envolvidas para que isso tudo se ajuste. E essas aflições, essas contrariedades, essas possíveis, às vezes, aflições presentes, se tornam um cadinho de reparação, de ajustamento de uns e outros. Então, que façamos os esforços todos, na família em que nós nos encontramos, seja ela uma nova família, agregada ou não, uma família de origem, e muitas vezes a gente tem a de origem e a agregada, então tem que administrar dois tempos e duas naturezas distintas de formação, porque cada agrupamento familiar tem a sua história, sua origem, suas crenças e valores, naturalmente, que a gente possa, num esforço contínuo, né, de solidariedade, de empatia pelo outro, de tolerância, muitas vezes, porque é preciso tolerar, para que as coisas se encaminhem. E, na medida do possível, aqueles todos que já conseguem olhar para a fala do Edgar Miguel, de ter o Cristo em ti, que, convenhamos, é um esforço muito grande, que é preciso que cada um de nós o empreenda em si mesmo, para que assim a gente possa depois projetar no outro. Que se possamos fazer essa junção de tudo isso, com certeza nós nos tornaremos pessoas melhores, mais equilibradas, mais ponderadas, mais bondosas. E todos nós carregamos virtudes e defeitos e vícios. Então, que superemos os vícios e os defeitos, prevalecendo as virtudes nos seus lugares, para que a paz reine naquela família, reine na humanidade, para que a gente transforme o mundo, né, numa terra feliz, numa terra de realizações, de esperanças, e a paz reine em nossos corações. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos os membros da USE Intermunicipal de Garça, a todos os coordenadores deste evento, dessa terceira encontro espírita da família de Garça, Marília Candelouro, meu grande abraço e beijo, Edgar Miguel também, meu grande abraço e beijo, fraterno e carinhoso a ambos, meu abraço e beijo carinhoso a Dalva e todos os demais da equipe que se sintam abraçados e beijados por nós, carinhosos e afetivamente. E um grande abraço a todos que estão conosco. Que vocês tenham uma excelente semana. Tenham muita paz no coração. Eu vou ser breve. Eu quero agradecer, viu, Dalva, por ter participado desse encontro. Achei que foi muito enriquecedor para todos nós, os temas, os assuntos. E eu só vou falar uma pequena frase que eu encontrei numa prece, que eu achei essa prece, chama Oração pela Humanidade. É a última fala, que diz assim: mesmo que eu tenha meus pés encharcados na lama, que eu consiga olhar as estrelas. Então, eu acho que isso, achei linda, essa prece inteira é muito bonita, mas eu penso que todo esse momento da pandemia, que nós consigamos olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o céu, né? Encontrar Jesus dentro de nós, porque é a fé. Nós temos que ter fé e confiança, que tudo que está acontecendo é para nós, é um presente e é necessário. É difícil, mas que é um momento importantíssimo para todos nós. Então, acho que a fé é o que vai ajudar nós a realmente passarmos por esse período e realmente confiarmos que é o que nós estamos precisando. Então, um abraço a todos vocês, foi um prazer, viu, Valci, Edgar, Dalva, compartilhar esses momentos com vocês, tá bem? Um grande abraço a todos.
Bem, eu acho que na tentativa de fazer uma ligação, né, entre todos os subtemas, eu acho que o que me vem à mente é que nós podemos, que está ao nosso alcance, sermos menos violentos em todos os aspectos, principalmente compreendendo a preciosidade da família e que precisamos alterar o conceito de que vamos transformá-los, transformar alguém, né? Isso não vai acontecer. Não cabe a nós, não temos esse poder. E eu acho que a gente deveria se ocupar com aquilo que é possível fazer, com aquilo que, inclusive, é nossa responsabilidade, que é me alterar. Eu tenho em mim que, quando nós desencarnarmos, nós faremos uma autorreflexão, até já levantada por André Luiz no Nosso Lar, quando ele diz que a grande surpresa dele foi encontrar a própria consciência, né? Mais do que tudo, ver uma cidade, etc. Quando nós desencarnarmos, eu tenho a impressão que vão nos fazer a seguinte pergunta, ou nós vamos nos fazer a seguinte pergunta: o que você fez com você? No que você se tornou? Percebam que nessa questão não há ninguém, só você. Claro que o outro surge aí, fundamentalmente a família, como sendo o grande campo de trabalho que nós temos para que nós nos construamos. Então, o grande ponto que eu gostaria de deixar para finalizar, para que a gente, todos nós, reflitamos, é, diante de qualquer situação, diante da nossa família, o que eu vou fazer dentro de mim, comigo. Claro que toda a transformação que eu preciso fazer dentro de mim passa necessariamente pelo que o Valci disse, que é o amor, é a concretização do amor, mas o amor ele precisa nascer dentro de mim. E aí eu peço licença para fazer um pequeno um pequeno destaque na grande lei, né? Olha a minha ousadia, né? Que diz que nós devemos amar ao próximo como a si mesmo. Eu gostaria de mudar, alterar só a expressão, mantendo evidentemente o sentido, como a nós mesmos nós precisamos amar o outro. Então eu preciso construir o amor a mim mesmo, a simpatia, o respeito, a tolerância, a paciência comigo, para que eu seja capaz de aplicar tudo isso com os outros, principalmente, fundamentalmente, com a minha família. Que possamos refletir sobre isso dentro dessa oportunidade magnífica que todos nós tivemos com esse evento, que eu agradeço muito participar pela USE Intermunicipal de Garça. Muito obrigado por revê-los, Marília e Valci, e por todos de Garça. Meu carinho. Meu agradecimento a todos vocês, a Marília, ao Valci, ao Edgar. Realmente vocês trouxeram reflexões preciosíssimas para nós durante todo o evento. E também ao Alberto Almeida, que não está presente, porque desde o início ele disse que não poderia participar, porque já tinha compromisso assumido. Mas é uma alegria muito grande ter essa possibilidade de realizar esse evento. Nós ficamos, de fato, muito preocupados, porque fazíamos presencialmente e não teríamos possibilidade de realizar esse ano, e até que surgiu a ideia de fazermos virtualmente. Confesso que foi muito melhor do que nós esperávamos. Então, graças a vocês, graças a cada um dos participantes que estiveram conosco, que fizeram os comentários, os questionamentos, todos vocês são essenciais, porque se ficássemos apenas nós falando, não surtiria o efeito se não tivessem vocês conosco. Então, nosso agradecimento imenso a todos vocês, a todos que trabalharam, os nossos companheiros
de trabalho, que estamos já fazendo reuniões para estarmos aqui, e a todos os expositores que prepararam o tema com tanto carinho, tiveram todo um jeito especial para falar, para conduzir. Então, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe e ilumine todos vocês nessa jornada de iluminação de almas que todos têm, que continuem trabalhando e iluminando a todos nós. E eu apenas vou ler os comentários brevemente, aí eu já vou convidar o Vitor para fazermos o encerramento. Então, nós temos aqui um comentário do Rui da Cruz, dizendo boa noite, irmãos. A Maria Luísa, adorei a resposta de Edgar Miguel sobre a antipatia. Ela é nossa, independente do outro. É uma ótima oportunidade para buscar o equilíbrio interno. A Miriam Berger, ela disse, é um exercício abençoado, imagina Jesus ao nosso lado. Aí nós temos aqui a Lara Alves, ainda sobre convivência. Como podemos entender pela ótica cristã esse pensamento amplamente veiculado? É preciso aceitar o outro como ele é, principalmente quando esse outro transgride o direito do outro. Por favor, falem-nos em como conviver de forma mais harmoniosa, sem também nos sentirmos desconsiderados. Seria uma questão, mas infelizmente nós não poderemos responder no momento. Eu peço que se algum de vocês puderem depois fazer um comentário respondendo a Lara, eu agradeceria muito. A Marlene Pelissari da Silva diz, gostei da resposta, pois as pessoas costumam colocar Jesus lá em cima como se tivesse realmente um céu. Jesus lá e nós cá. E a Maria Luísa, só um minutinho. A Maria Luísa disse, não é por acaso que a pandemia reuniu as famílias por mais tempo em seus lares. Acho que para definir de vez esses laços, para melhorar o relacionamento ou afastar definitivamente nos casos de violência física e moral. Aí o Marcelo está cumprimentando o Valci, grande Papos, bom evento. A Marlene, boa noite. A Ana Maria Camargo, excelente evento. Só precisamos aprender a amar como desejamos ser amados, simples assim, gratidão. O Marcelo Correia, um bom caminho para realizar esta mudança é aprender a entender o outro de uma nova maneira. A comunicação não violenta, CNV, pode ajudar bastante nesses momentos. A Lara Alves, sabe, as lições foram estudadas desde ontem, neste evento altamente necessário para nos auxiliar a superar os problemas que nos afligem. Parabéns a minha profunda gratidão aos organizadores e dos palestrantes que foram maravilhosos em todos os momentos. Muito obrigada a todos. A Cida Ortigosa, parabéns aos palestrantes e à organização pelo excelente evento. Deus abençoe. A Helena Gonçalves, excelente evento, parabéns a todos. A Márcia Prachedes, gostei muito do exemplo dado quando teve a pergunta, quando você amplia o amor? E aí foi citado a história da moça que queria se livrar da sogra e vai no mago e começa então a proximidade, enquanto toma um chá. Muito oportuno esse exemplo para ampliar nossa evolução. Parabéns a todos e mais uma vez, gratidão por esses momentos tão ricos e fiquem todos na paz de Deus. A Maria Luísa, falando sobre a convivência familiar, realmente é um desafio e um exercício constante e não é fácil, mas vale a pena pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Gratidão a todos pelos ensinamentos. Boa noite. Aí nós temos a gratidão da Luci, pela oportunidade de participar desse encontro. O Luiz Henrique, também gostei desse exemplo da Márcia. A Márcia Prachedes, muito rico esse encontro, pena que passa muito rápido, realmente passa muito rápido. A Cleusa, parabéns e gratidão aos organizadores e palestrantes, esses ensinamentos nos tocaram e ensinaram muito. A Lara Alves, muito mesmo, Cleusa, eu também amei o evento. O Ariovaldo, boa noite. Luiz Henrique Valci, Marília, Edgar, muito obrigado pelos preciosos ensinamentos e reflexões. Foi muito interessante perceber que suas palavras em temas diferentes se autocompletaram e se harmonizaram. Deus os ilumine sempre. Aí o Rui, da Cruz, realmente receber esclarecimento tão enriquecedor em nossos lares não tem preço. Grato a Deus e Deus abençoe a todos. A Doroti, agradeço a Deus e a todos responsáveis pelo encontro, que foi rico em ensinamentos. Os palestrantes foram maravilhosos, Deus abençoe grandemente. Então, é isso, meus irmãos. Aí nós temos aqui a Heloísa, Valci, Marília Edgar, muito obrigado por cada comentário, pela reflexão
que nos proporcionaram. Grata por esse momento e por fazer parte de tudo isso. A Silvia, a Helena, parabéns a todos os organizadores e participantes desse evento, e a Laura Martins. Deus, nosso Pai, continue abençoando vocês. Gratidão. E apareceu mais um, último, para o Antônio Rossi. Parabéns pelo evento, excelentes reflexões. Abraços a todos, saúde e paz. Então, meus amigos, muito obrigada a todos vocês. Eu vou chamar aqui o Vitor para fazer as considerações finais e o encerramento e também a prece. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão. Que permaneça iludando a todos nós na nossa continuidade de vida, de aprendizado. Vitor, você está sem som, Vitor. O som está desativado. Muito bem. Muito grato. Falando, a gente não pode falar... O que a gente pode falar mais? Qualquer coisa que a gente vai falar, nós vamos continuar chovendo no molhado aqui, né? Todos temos muito a agradecer. Foi interessantíssimo esse nosso encontro, não só para a gente falar sobre os desafios familiares, que leva, a gente vai refletindo no fundo, a gente fala assim, eu não consigo mudar a minha família, mas eu consigo enxergar os problemas com outros olhos, e enxergando o problema com os outros olhos, eu consigo me mudar, né? Fez me lembrar uma época que eu não sou cantor, mas eu participei de um coral, e no coral tinha uma música, ela começava assim, haja paz na terra, a começar em mim. Essa me chegou nessa reflexão, né? Quero agradecer a todos aí, agradecer principalmente os desafios que a equipe que está por trás aqui nos bastidores teve para realizar, conseguir organizar todo esse evento. Foi um exercício de aprendizado, principalmente com essas ferramentas que nós desconhecemos e estamos aprendendo a lidar. Todos nós aqui nos forçamos, porque foi tudo uma primeira vez, né? Só que a gente percebeu também, a partir de agora, que é um caminho sem volta, não é? Nós não vamos deixar de ter os encontros presenciais lá na frente, é muito importante isso, mas a possibilidade de nós estamos aqui, nós estamos falando aqui, eu tenho uma pessoa de Galha, uma de Marília, um de Tupã, um de Bauru. Ontem nós tivemos no Belém do Pará, todo mundo falando ao mesmo tempo, e a gente percebe que os pensamentos, eles são envolventes, todos estamos pensando, vibrando com a mesma vontade de aprender, de desenvolver em nós cada vez mais a fé, né? E eu acredito que esse nosso encontro, ele conseguiu consolar muitos corações. Se conseguimos consolar um coração, tudo valeu a pena. E tenho certeza que nós fizemos muito mais do que isso. Nós aprendemos muito aqui e temos muito a aprender. Vamos continuar por aí, não é? Temos um caminho longo à nossa frente. A evolução, ela tem que chegar, um dia nós vamos ser perfeitos, não é isso? Muito bem, vamos começar devagar. Estamos embaixo, mas não tem jeito não, nós vamos chegar lá, né? Bom, então, agradecendo muito a todos, elevando todos o nosso pensamento a Jesus, pois ele disse que onde houvessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele ali estaria. Quantas estamos, então, neste momento, e em todas as partes, vamos dizer assim, do nosso globo. Agradecendo a oportunidade que temos de aprender, de desenvolver o nosso interior, para chegarmos cada vez mais a compreender a nossa pequenez,
e, ao mesmo tempo, a grandiosidade a que podemos chegar se abraçarmos Jesus, se abraçarmos a cada um como nós mesmos gostaríamos de ser abraçados, a tolerarmos a todos e a nós mesmos, amarmos a todos e a nós mesmos. Jesus esteja em nós estejamos com Jesus. Agradecendo a todos, aos palestrantes, aos seus familiares, agradecendo a todos que aqui estão e que chegaram conosco de alguma maneira a participar, e a todas as suas famílias. Agradecendo a família da humanidade, Jesus, nosso mestre, aqui por todos nós. Assim, então, com muita alegria, encerramos de nossa parte o 13º encontro da família espírita da região de Garça, Galha e do Pérsia. Tudo bem, gente? Gratidão a todos, que Deus abençoe, ilumine todos nós. Um abraço, que Deus abençoe, meus irmãos.